Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio desse estudo maravilhoso, profundo do livro Um Curso em Milagres. Hoje eu tô aqui com a Gabi, a gente tá gravando aqui juntas, presencialmente nós duas, e é sempre uma honra, um presente. Eu sei, eu sinto, em muitos níveis estar aqui fazendo esse trabalho. Eu sou verdadeiramente grata por essa oportunidade de semear reflexão, conhecimento e fazer isso de um lugar realmente desinteressado, no sentido de simplesmente entregar, né? E estar bem aberta para aprender, para crescer, para refletir junto. E eu espero que você que está aqui com a gente, que você possa estar se beneficiando. Seja bem-vinda, mas já falei. E se você sentir de compartilhar esse áudio, esse estudo com alguém que chegar para você intuitivamente, chegar para você no teu coração, faça isso. A gente está no começo desse livro, desse trabalho, que a gente está se dedicando com muito, muito amor. Então, se te tocar e se você sentir de compartilhar, faça. Eu não sei se você a gente está fazendo essa gravação no YouTube, no Spotify, e eu sei que existe um sininho, algum tipo de notificação que você pode ativar para você receber as atualizações, né, dessas gravações. Então, se você sentir no coração, você pode fazer, ativar esse sininho. E é isso. A gente vai dar continuidade com a leitura do capítulo 2. Bem-vinda, Gabi. Gratidão maravilhosa por estar aqui comigo, fazendo essa leitura. Gratidão, Deia. Gratidão a todo mundo por a gente estar aqui novamente juntos. E vamos fazer a leitura do capítulo 2, a sessão 2. Fechando os olhos e se abrindo para receber todo o conhecimento, que a gente também vai entregando qualquer pensamento que pode estar na frente, que pode estar atrapalhando. Sobre o livro, sobre a leitura, ou sobre o seu momento pessoal agora. Vai entregando e abrindo espaço para receber. Pode ir retornando. Então vamos começar a leitura. A sessão 2. A expiação como defesa. Tu podes fazer qualquer coisa que eu pedir. Eu te pedi para apresentar milagres e esclareci que os milagres são naturais, corretivos, curativos e universais. Não há nada que não possam fazer, mas não podem ser apresentados no espírito da dúvida ou do medo. Quando tens medo de qualquer coisa, estás admitindo que ela tem o poder de ferir-te. Lembra-te de que onde está o teu coração, aí está também o teu tesouro. Tu crês no que valorizas. Se estás com medo, inevitavelmente estás valorizando de forma errada. A tua compreensão dotará então todos os pensamentos com igual poder e inevitavelmente destruirás a paz. É por isso que a Bíblia fala da paz de Deus que excede o entendimento. Essa paz é totalmente incapaz de ser abalada por erros de qualquer espécie. Nega que qualquer coisa que não venha de Deus tenha a capacidade de afetar-te. Esse é o uso apropriado da negação. Não é usado para esconder nada, mas para corrigir o erro,
ela traz todos os erros à luz. E como o erro e a escuridão são a mesma coisa, corrige o erro automaticamente. Aqui ele traz essa ideia do medo pra gente, né? Como sendo a gente dando realidade pra uma ilusão que não existe, né? Então a gente tem medo porque a gente acredita nesse medo. Mas aí ele fala, né? Nega que qualquer coisa que não venha de Deus tenha a capacidade de afetar-te. Então a gente tem medo, os medos, né? São essa ideia de que algo pode nos ferir. E pro Sen, nada pode nos ferir. Na última instância e na instância da verdade, nada realmente pode nos ferir, porque todo o medo que a gente cria é um processo ilusório, é uma ilusão, é alguma coisa que a gente deu realidade através do ego, que acaba nos amedrontando. Mas como tudo que o ego fez não é real, nada de fato pode ferir a gente. Mas se a gente acreditar, aí a gente tá dando realidade para isso. E é contraditório, porque de fato não tem como a gente fazer isso na última instância, não tem como a gente dar a realidade para essa coisa que não existe, né? Então, na última instância, o medo ele não pode nos afetar de fato, embora a gente em muitos momentos acredite nele. Mas o que ele tá trazendo é que faz parte da ilusão. E se eu entendi corretamente, porque é isso, né? Uma vez que a gente valoriza por acreditar, tu crês no que valorizas, né? Então, uma vez que a gente valoriza o medo e a dúvida, a gente se envolve com essa... É como se a gente perdesse o acesso a esse lugar de paz inabalável, que é inabalável, que está presente. Existe uma paz dentro, né, que excede o entendimento, que transcende o entendimento e tá lá. Mas se é como, por exemplo, um caminho, né? Tipo, tem um caminho para dentro, mas eu tô bem na superfície e tô conectada com todas as sombras e reflexos e, enfim, e ilusões, né, dessa superfície. Então eu simplesmente não acesso. Não é que não exista, tá lá, a paz tá lá dentro, né? Essa como a Gabi fala, né? Numa última instância, esse ser que é inabalável tá presente, mas a gente não consegue, a gente se identifica com a sombra da superfície, a gente se identifica com a sombra que é o reflexo do medo. E aí, sim, se machuca, né? Acredita que tá se machucando de novo e de novo por conta dessa identificação. E aí ele fala sobre esse lugar assim, né, da negação positiva. Existe uma negação que é positiva. Porque a gente fala de negação, pelo menos dentro da psicologia, né? É sobre você negar aquilo, a verdade. E aí ele tá trazendo esse outro lugar. Que eu achei bem interessante, né? Tipo, negar que qualquer coisa vem de Deus. Se não vem de Deus, não pode me ferir. Não pode me afetar. E segundo o livro tá dizendo, pode fazer. Esse aí eu garanto, né? Essa negação vale a pena investir. Sim. Interessante. Sim. Que ele tá trazendo como a única negação que existe. Porque no mundo a gente faz muita negação que a gente acredita na coisa e a gente quer negar ela. Então, tipo, eu tenho medo disso aqui. Aí eu quero negar, não, isso nunca vai acontecer comigo, sabe? Não. Ou vou me afastar disso, vou me afastar de tal pessoa, de tal situação. E a gente ainda tá acreditando, a gente ainda tá dando a realidade, né? Valorizando a crença. E por isso ela continua amedrontando e tendo o poder de ferir a gente. Porque a gente tá, na verdade, confirmando ela na nossa mente, dizendo isso aqui é tão assustador que eu preciso deixar isso aqui no cantinho, porque vai realmente me ferir. E o que ele traz, não, é uma negação completamente oposta, num lugar assim muito profundo na mente, de realmente não é possível, isso aqui não é possível, não é que eu tô com medo, tô confirmando e afastando isso. Eu vejo a irrealidade, e aí eu verdadeiramente nego essa possibilidade. Uau!
Maravilhoso. A verdadeira negação é um instrumento de proteção poderoso. Podes e deves negar qualquer crença em que o erro possa ferir-te. Esse tipo de negação não é um encobrimento, mas uma correção. A certeza da tua mente depende dele. A negação do erro é uma forte defesa da verdade, mas a negação da verdade resulta em criação equivocada, que são as projeções do ego. A serviço da mente certa, a negação do erro liberta a mente e reestabelece a liberdade da vontade. Quando a vontade é realmente livre, não pode criar equivocadamente, porque só reconhece a verdade. Então aqui nesse trecho ele enfatiza de novo essa ideia, né, da negação verdadeira, que é uma proteção poderosa, porque restaura esse lugar certo na mente, né, da visão certa, que é diferente dessa negação falsa do ego, que é na verdade a gente dá realidade para as projeções dele, que nos amedrontam. Sim. Tu podes defender a verdade, assim como o erro, mas os meios são mais fáceis de serem compreendidos depois que o valor da meta está firmemente estabelecido. A questão é saber que isso serve. Todo mundo defende seu tesouro e fará isso automaticamente. As questões reais são: qual é o teu tesouro e quanto tu o valorizas? Uma vez que tiveres aprendido a considerar essas questões e trazê-las a todas as tuas ações, terás pouca dificuldade em esclarecer os meios. Os meios estão disponíveis a qualquer momento em que os pedires. Contudo, podes economizar tempo se não protelares esse passo de forma indevida. O enfoque correto vai encurtá-lo imensuravelmente. Bom, então vamos começar aqui no começo do parágrafo 3, né? Primeiro ele fala: tu podes defender a verdade assim como o erro, né? Os meios são mais fáceis de serem compreendidos depois que o valor da meta está firmemente estabelecido. A questão é saber para que serve isso. Então, aqui nessa primeira frase, eu sinto de falar sobre essa ideia de defender, né? Defender a verdade. Porque eu acho que tem relação com a quarta linha, que todo mundo defende seu tesouro e fará isso automaticamente. Que ele quer dizer que a gente pode defender automaticamente, nosso sistema interno pode defender tanto a verdade quanto o erro. Depende só do que é o tesouro pra gente, do que a gente realmente considera que é o tesouro pra gente naquele momento. E daí na segunda linha, que ele vai trazer a ideia dos meios, que a gente sentiu aqui, que a gente também entrou em oração para receber um pouco mais profundamente, a ideia de que só depois que a gente estabelece a meta, que a gente consegue verdadeiramente entender para que isso serve, né? Para que eu estou utilizando essa situação, qual que é a minha intenção verdadeira por trás disso que eu estou fazendo, que eu consigo entender os meios mais facilmente. Então, primeiro eu estabeleço a meta de cura, a meta de receber milagres, a meta de ver a verdade ali naquela situação. Primeiro eu me comprometo com esse lugar na mente, de estar vigilante para perceber a verdade na situação. E daí sim os meios se tornam fáceis de serem percebidos. E os meios podem ser literalmente qualquer coisa. Pode ser, sei lá, um cafezinho que você vai tomar com alguém, e daí ali surge uma conversa que você olha para uma ideia na sua mente, que é uma oportunidade de cura. Pode ser uma viagem, pode ser, enfim, alguma coisa do trabalho, pode ser um tanto de coisa. O que ele quer dizer é que os meios, né, eles não são dados. Ele até fala mais pra frente, na frase 7. Os meios estão disponíveis a qualquer momento em que os pedires.
Então, a qualquer momento que a gente tiver um sim verdadeiro para receber aquela cura, para receber aquele milagre, para ver a verdade, para não querer confirmar mais a ilusão, confirmar as historinhas do ego, o meio para aquela cura vai ser entregue pra gente no momento que a gente tiver esse sim. E a gente vai poder acessar a cura verdadeira, né? Essa negação que ele estava trazendo ali em cima, que é realmente enxergar que aquilo é uma ilusão, que aquele medo não é uma possibilidade real, que é diferente, que nem a gente falou, da negação que a gente costuma fazer com o ego, de eu confirmo, acredito muito que é verdadeiro, e daí eu quero deixar no quartinho lá no cantinho para eu não entrar em contato e continuo com medo daquilo. Não, é uma visão real de que aquilo não é possível, e daí restabelece a integridade do espírito, onde a gente sente que não pode ser ferido realmente pelas coisas desse mundo. E é bem bonito, só finalizando esse final, né, tipo, de você poder economizar tempo. Então, uma vez que você realmente estabelece esse porquê, por que eu tô fazendo isso, pra que eu tô fazendo isso, e traz esse foco, essa meta clara dentro de você, pelo que eu tô entendendo, é como se os meios, eles vão se apresentar de uma forma, tipo, facilitando muito, né? Você não vai precisar dar tantas voltas pra conseguir chegar nesse lugar de, isso era uma ilusão. Nossa, né, sofri aqui tanto, enfim. É muito esse lugar de estabelece a meta, tem clareza do porquê, e os meios, eles naturalmente eles se apresentam e você compreende ali o que está acontecendo, que você está tendo uma oportunidade, né, um meio ali de poder vivenciar a expiação, que é a defesa, como está dizendo aqui na sessão, né? Bem legal. Sim, porque eu sinto que é exatamente esse enfoque, né, da disponibilidade da mente. A partir do momento que ela está disponível verdadeiramente para cura, a cura acontece. E daí a gente não precisa ficar preso nesses ciclos grandes de repetição. O momento que a gente traz consciência, que a nossa consciência ela é trazida verdadeiramente para aquele ponto de cura, ela ocorre. Se a gente estiver realmente aberto para isso. A expiação é a única defesa que não pode ser usada destrutivamente, porque não é um instrumento feito por ti. O princípio da expiação estava em efeito muito antes de começar a expiação. O princípio era amor, e a expiação um ato de amor. Atos não eram necessários antes da separação, porque a crença em espaço e tempo não existia. Foi só depois da separação que a expiação e as condições necessárias para que ela fosse cumprida foram planejadas. Então, se faz necessária uma defesa tão esplêndida que não pudesse ser usada equivocadamente, embora pudesse ser recusada. A recusa, contudo, não podia transformá-la em uma arma de ataque, que é característica inerente às outras defesas. A expiação torna-se, assim, a única defesa que não é uma espada de dois gumes. Só pode curar. Aqui é isso, ele traz que a expiação foi criada por Deus, pelo Espírito Santo, né, que é o princípio do amor, que é essa correção na mente, como a gente já trouxe em outras sessões do curso, e que como ela realmente, ela vem desse lugar da mente certa, diferente de tudo que é usado do ego, né, que tudo que o ego usa, se a gente for parar pra ver, a gente pode usar tanto pro bem quanto pro mal, isso qualquer coisa, literalmente qualquer coisa nesse mundo, sei lá. Às vezes a gente pensa assim, sei lá, tomar água. Sei lá, se eu tomar muita água, dá pra passar mal tomando muita água. Então, qualquer coisa que existe nesse mundo, a gente percebe que, a gente até fala, né, do gradiente, o meio termo, nem muito, nem pouco. Mas é essa ideia de que tudo que é criado pelo ego é usado a favor de defender as suas ideias, mas também de atacar, né? É usado como um ataque que, na última instância, é um ataque a gente mesmo.
né? Não tem ninguém fora. É a gente atacando a nossa integridade, achando que pode atacar, que nem ele já trouxe em outras sessões, mas a gente acreditando nessa ilusão e gerando sofrimento. E o que ele quer dizer é que a expiação jamais pode fazer isso, porque ela vem de um lugar tão íntegro, ela é esse lugar de liberação na mente, que nem o ego pode pegar e utilizar ela como uma arma contra nós mesmos, né? A favor dele. Então, ela só pode ser usada para cura verdadeira. A única coisa que a gente pode, de fato, fazer é se recusar a receber, né? É se recusar a ter contato com ela e a transformação que ela vai trazer. Mas ela não pode, de fato, ser usada como um ataque. Que a gente já falou também isso em outros podcasts. A gente pode adiar, a gente pode dizer, tô fechada, não quero receber. E o que vai acontecer é não receber, mas não significa que isso vai se transformar em algo negativo. É a gentileza divina, né? Total. A expiação foi construída dentro da crença no espaço-tempo, de forma a estabelecer um limite para a necessidade da própria crença e em última instância, para tornar o aprendizado completo. Eu já vou parar por aqui, para já ir explicando. Aqui ele está trazendo essa ideia, né, de que a expiação como ela mesma, ele traz aqui em cima, só existiu depois que o sonho começou a existir. Antes existiu o princípio dela, que era o amor. Então, quando o sonho passa a existir, é necessário criar uma defesa para o Filho de Deus contra esse sonho ilusório, que é a expiação, que é o caminho de volta, que é a nossa consciência se abrindo de volta. E ela, então, ela é constituída dentro do espaço-tempo, do que a gente criou aqui, porque em essência ela é só amor. E a partir do momento que a gente atinge a expiação, o tempo ele também já não é mais necessário. Então ela tem um limite no espaço-tempo, porque ela, como essa ideia que a gente tem agora, ela tem um limite para acabar, que vai ser quando a gente despertar de fato, quando a expiação final ocorrer. Porque daí não vai fazer sentido a gente ficar acessando a luz se a gente já tá, digamos assim, 100% desperto na luz. A gente vai só vivenciar o amor, que era o princípio inicial da expiação. Mas enquanto a gente está aqui, ela está delimitada pelo espaço-tempo. A expiação é a lição final. O aprendizado em si, assim como as salas de aula em que ocorre, é temporário. A capacidade de aprender não tem nenhum valor quando a mudança já não é necessária. Os que são eternamente criativos não têm nada a perder. Tu podes aprender a melhorar as tuas percepções e podes vir a ser um aprendiz cada vez melhor. Isso te levará a um acordo cada vez maior com a filiação, mas a filiação em si mesma é uma criação perfeita. E a perfeição não é uma questão de grau. O aprendizado só é significativo enquanto existe uma crença em diferenças. Sim. O que ele está trazendo é isso, né? O amor, ele é absoluto, na última instância. Então não existe esse grau que é colocado aqui no tempo e espaço, né? De um pouquinho de amor, mais ou menos amor, um pouco mais de amor, assim como as lições que a expiação coloca pra gente, né? Então essa salinha de aula agora que eu tô fazendo pra aprender isso aqui. Aí depois eu vou passar por uma experiência diferente pra eu ter uma expiação de uma outra ideia na mente. E o que ele traz é que no tempo e espaço isso ainda faz sentido, mas fora dele não tem. Não tem como isso fazer sentido, porque a criação já é perfeita por si mesma. E dentro da perfeição não existe graus de diferença, não existe ordem de dificuldade, não existe nada, é a perfeição em si. Então, esses aprendizados, eles só podem ser significativos enquanto a gente acredita que existe diferença, que existe esses graus de aprendizado, até que a gente possa curar também essas ideias, né, de maneira absoluta e acessar a expiação de fato final, né, a lição final que ele coloca. Ok, então existe expiação de aspectos, a expiação ela não é uma experiência, você pode ir expiando, é isso? Sim. Aspectos diferentes da mente.
Sim. Ok. Ela é que nem ele trouxe, ela é construída no tempo e espaço, que vai parecer pra gente como se fosse, aí ele faz o paralelo com as salas de aula, né? Lições que a gente tá aprendendo. Mas aí ele traz na linha 2, né? A expiação é a lição final. Então a expiação completa e absoluta, a expiação real, ela é a lição final. É o último ato, digamos assim, realmente esse despertar. Mas enquanto a gente ainda tá acreditando em tempo e espaço, ela vai se apresentar pra gente dentro do tempo e espaço, nesses graus de dificuldade que a gente ainda acredita. Tá. Até a gente dissolver isso. Ok. Então, assim, como tá na linha 2, a expiação, ela é a lição final. Então, o que a gente vai chamar realmente de expiação é esse processo de despertar final. Só que ela vai poder parecer pra gente como pequenas salas de aulas, pequenos processos de cura, porque a gente ainda acredita nessas crenças de diferença, né? De graus de dificuldade. Então, ela tá ocorrendo, né? Como se fosse, entre aspas, um processo no tempo e espaço, que tá acontecendo pra gente chegar no grande lugar, na grande coisa. Sei lá, me veio até sei lá, você tá cozinhando um bolo, você tá assando. Ele tá assando, mas quando chegar no bolo sair do forno é que ele vai estar pronto. Sim. Então, ela é colocada no tempo e no espaço, através de, entre aspas, várias liçõezinhas que a gente vai fazendo, até a gente poder acessar e fazer a lição final, que é a expiação. Ah, entendi. Então, significa que a gente vai fazendo curas, né? A gente vai vivenciando aprendizados, curas de aspectos diferentes, até que chegar na expiação. Entendi. Ok, então vamos agora pro 6. A evolução é um processo no qual aparentemente passa de um estágio ao seguinte: corriges os teus passos equivocados anteriores, caminhando para frente. Esse processo é, de fato, incompreensível em termos temporais, porque retornas na medida em que avanças. A expiação é o instrumento através do qual podes te liberar do passado na medida em que avanças. Então, assim, só para já fazer um adendo nessa linha 3, né? Esse processo é de fato incompreensível em termos temporais, porque retornas à medida que avanças. Porque para um curso em milagres, na última instância, a gente já está na perfeição, a gente já é santo e perfeito. Então, a gente tem uma tendência a fazer uma interpretação linear de desenvolvimento. Então, eu estou caminhando porque eu estou me tornando perfeito, eu estou me tornando santo, estou me tornando sem pecado. Que ele está falando, não, você está andando para frente, mas na verdade você está indo para trás. Porque você está se desfazendo das ilusões, você está se desfazendo das crenças que você tem de que você é menos que isso. Então, é um processo de desfazer. De fato, a tua evolução do que você entende que é ir para frente é o processo de ir para trás. Um processo de desfazer tudo aquilo que você fez. Maravilhoso. É tipo voltar pra casa, né? A gente pensa em evoluir, tipo, eu tô chegando em algum lugar, como se estivesse indo pra longe da gente. Na verdade, é sobre voltar. Exatamente, né? Que é um pouquinho... acho que eu já cheguei a trazer, né? Porque o curso em milagres ele traz, não existe evolução espiritual para um curso em milagres. Existe só desfazer de crenças. Então, ele não vai ter essa crença de muito comum em outras religiões, né? De, eu vou encarnar várias vezes para que eu vá evoluindo. Não, para um curso em milagres é só, que nem a gente falou, uma mudança de linguagem. A gente vai encarnar, entre aspas, várias vezes, a gente vai ter várias experiências nessa existência, enfim, pra gente ir desfazendo as crenças que nos mantêm aqui nesse mundo. Que mantém a nossa consciência ainda acreditando que a gente é esse serzinho. E conforme a gente desfaz, a gente retorna ao nosso estado original, né? Que nunca foi... nunca mudou. Corrompido, exatamente. Corrompido. A expiação é o instrumento através do qual podes te liberar do passado na medida que avanças. Ela desfaz os teus erros passados,
assim fazendo com que seja desnecessário que tenhas que ficar revivendo os teus passos sem avançar para o seu retorno. Nesse sentido, a expiação economiza tempo, mas como o milagre ao qual serve, não o abole. Então aqui ele está trazendo que nem o milagre, ele já trouxe antes, né? O milagre e a expiação precisam do tempo. Eles existem só no tempo, porque eles vêm, que ele falou desse princípio de amor original, e dentro aqui do tempo e do espaço a gente ainda acredita em todas as ordens de grandeza, então ainda está dentro do tempo, o milagre e também a expiação. Mas ele encurta o caminho, vai encurtando o caminho porque a gente vai chegando cada vez mais perto do nosso objetivo final, né? Então a gente vai se despindo dessas crenças para chegar cada vez mais rápido, entre aspas, nesse objetivo final. Mas só aqui no tempo e espaço que eles existem dessa maneira que é, porque no fundo tudo é amor, né? Então o princípio real disso tudo é o amor, e quando a gente acessa ele totalmente é só amor, não tem mais ordem de dificuldade, não tem mais tempo, não tem mais nada disso. Enquanto houver... Já falei essa, né? Enquanto houver necessidade da expiação. Tá. Você falou que terminou no abole. Eu acho. Tudo bem. Enquanto houver necessidade de expiação, há necessidade de tempo, né? E porque ela existe dentro do tempo, então ela vai precisar do tempo para ser percebida como expiação, né? Mas a expiação, como plano já completo, tem uma relação singular com o tempo. Até que a expiação esteja completa, suas várias fases são prosseguir no tempo, mas toda a expiação situa-se no fim dos tempos. Tá. Então é isso que a gente falou da metáfora lá do bolo, né? Tá cozinhando no tempo, até que chega o momento que a gente vai tirar o bolo do forno e vai comer. A expiação é mais ou menos isso. Ela vai existir dentro do tempo nas suas etapas, né? A gente vai fazendo os processos. E aí, quando a gente atinge ela, o tempo acaba também. Porque ela só existe dentro do tempo. E a função do tempo, inclusive ele traz, é a expiação, são os milagres. Então o tempo ele existe para isso, para que a gente possa, nossa mente possa ir acessando esses milagres até chegar no final dos tempos, um momento onde não vai ser mais necessária a existência do tempo. Naquele ponto foi construída a ponte do retorno, no fim dos tempos. A expiação é um compromisso total. Ainda podes pensar que isso está associado à perda. Um equívoco que todos os filhos de Deus separados fazem de uma forma ou de outra. É difícil acreditar que uma defesa que não pode atacar seja a melhor defesa. É isso o que quer dizer: os mansos herdarão a terra. Eles literalmente a conquistarão devido à sua força. Uma defesa que funciona em duas direções é intrinsecamente fraca, precisamente porque tem dois gumes e pode voltar-se contra ti de forma muito inesperada. Essa possibilidade não pode ser controlada a não ser pelos milagres. O milagre volta a defesa da expiação para a tua real proteção. E na medida em que vens a ser cada vez mais seguro, assumes o teu talento natural de proteger os outros, conhecendo a ti mesmo como um irmão e um filho. Então, aqui na primeira frase, né, que ele traz, a expiação é um compromisso total. Né? Por isso que a expiação ela é a final, porque é o compromisso total com o retorno. E depois dela acaba tudo, né? Acaba todo o tempo, porque o retorno está feito, né? O nosso compromisso em voltar, ele está 100% estabelecido. E por enquanto a nossa mente ela ainda está muito, né,
duvidosa, né? Tem momentos onde a gente tem muita lucidez, onde a gente acessa milagres, onde a gente tá em contato com esse processo de expiação, mas muitos momentos que a gente se volta de novo ao ego e protege, cria, né, em cima do próprio ego, faz as nossas próprias criações e se apega e fica com medo e alimenta e acredita. Então a nossa mente, ela ainda tá ali na dúvida, entre aspas, né? Não na última instância, porque na última instância a gente tá pleno como sempre estivemos. Mas ainda que como serzinho dividido, a gente ainda experimenta muito essa polaridade. Quando a gente for fazer a expiação, aí sim, o nosso compromisso vai ter sido total. Não vai ter nada que não esteja 100% voltado para a expiação, para o retorno, nada. E aí ele fala em seguida: ainda podes pensar que isso está associado à perda, um equívoco que todos os filhos de Deus separados fazem de uma forma ou de outra, que é o medo, né, que o ego traz, né? Esse medo do desfazer. Até porque se a gente pensar em fim dos tempos, compromisso total, fim de tudo, a gente sente um medo, né? Uma sensação de perda. E ele traz que é um equívoco porque, de fato, não é a nossa realidade, né? Quando a gente acha que a gente tá perdendo, aquilo que ele traz é uma ilusão. Então, se eu acho que eu tô perdendo, eu ainda tô acreditando nessa ilusão. Quando eu acesso de verdade a realidade, eu me comprometo verdadeiramente a voltar a ser quem eu era, o que a gente é realmente muito maior, muito, assim, muito diferente, né? Muito maior da nossa percepção que a gente tem aqui. Então, os filhos separados de Deus vão ter essa percepção de que é um sacrifício, porque é o que o ego também quer que a gente acredite, para que a gente se afaste desse caminho e protele mais a nossa continuidade aqui, porque é a sobrevivência do ego, né? A única forma dele sobreviver à separação é aqui, porque fora daqui não existe separação, só existe unidade. Então, ele vai incitar todos esses medos que a gente tem. E lembrando que o ego é também uma escolha na nossa mente, não é uma entidade. É a nossa escolha em ficar, a nossa escolha em permanecer separado, em permanecer na ilusão. Então a gente vai ter que abrir mão totalmente dessa escolha. E é isso que ele está falando, é um compromisso total. Quando a gente tem esse compromisso total em retornar, né, em voltar à unidade e retomar quem a gente realmente é, aí a expiação acontece. E essa ideia de fim do tempo, né, fim dos tempos e sensação de perda, ainda falando sobre isso, porque pode ser que um pensamento surja: como assim o tempo vai acabar? Como assim? Então eu vou morrer? Então significa que quando eu vivenciar a expiação eu vou morrer? Então eu não quero expiar, porque eu não quero morrer, né? E que é uma sensação de perda. Mas eu tô sentindo e tô acreditando, né, até aqui nessa leitura, que não é necessariamente... Assim, não é sobre morrer. Não é sobre morrer. E sim sobre presença. A expiação, ela coloca a gente num estado de presença, onde o passado não existe, o futuro não existe e o milagre é constante. Então, e aí sim, ainda assim, né? Ainda que a gente não esteja falando sobre morte, mas sim sobre o fim do tempo, dessa ideia de tempo que a gente fica andando com uma bagagem, com uma mala da nossa história para todos os lados, e é uma sensação de perda, né? Tipo, então quer dizer que eu vou perder a minha história? Então quer dizer que eu não vou mais poder me identificar com tudo que foi? Sim, é sobre isso, e por isso é um compromisso, e por isso exige coragem, né? Mas ao mesmo tempo é a liberdade, é a libertação, é a plenitude, é poder viver de verdade, é poder de verdade experienciar essa existência aqui, com tudo que ela tem para dar, né? E poder receber, e poder vivenciar e experienciar. Então é isso, né? Se você está se perguntando, ouvindo a gente falando sobre o fim do tempo e o fim dos tempos, e acreditando que é fatalmente sobre morrer, é o que eu sinto, que não necessariamente. O que você sente, Gabi, sobre isso? O que me veio aqui, a expiação, ela é um estado na mente, né? Que é um pouco o que você trouxe. Eu não sei se a gente consegue viver a expiação como ato final aqui, como ego. Eu sinto que ele tá falando desse processo, no final, o último ato, é abrir mão do ego mesmo. É esse lugar. É esse lugar onde a gente deixa de ser o euzinho, pra se tornar quem a gente realmente é. Que não é que a gente vai morrer.
O ego vai deixar de existir. Mas o nosso ser, que é quem a gente realmente é, ele vai só retomar a sua integridade, a sua percepção, né? Porque a integridade ele tem. Ele nunca foi ferido. Ele só vai retomar a consciência de quem ele realmente é. Então, a historinha pessoal, no último ato... O último, tá, gente? O último. Tô entendendo, Gabi. O ego tem muito medo desse último ato, que ele já dá medo na gente agora. Mas no último ato, é o fim do ego. Não vai ter ego, é o compromisso total. É total. Tem essa não de ficar aqui, de gostar da minha historinha, de gostar das... Não, é compromisso total. A expiação. Mas eu acho muito legal, porque me veio na mente... teve um retiro que eu fui do David Hoffmeister, que ele fala que o fim do mundo, o mundo vai acabar em uma grande risada. Então a gente tem essa ideia de que vai ser esse medo que o ego traz, né, da perda, mas é o Filho de Deus reconhecendo que foi tudo uma ilusão, sabe? Uma grande risada, assim, uma grande gargalhada. Ai, que doideira essa. Que sonho louco que eu tive agora há pouco, sabe? Então é esse lugar na mente, né? Não é esse lugar apocalíptico, não. O ego vai trazer, o ego vai levantar, porque a gente tem muitos apegos, a gente tem muitos medos, mas o lugar do espírito é da alegria. Então a gente vai viver a alegria em plenitude. Tá. Então assim, o que eu acabei de dizer, não, entendi. Que na verdade não é sobre morte, porque a gente não morre, mas é sim sobre esse preparo. É sim sobre isso. E aí fica bem profundo, né? E refletindo aqui, é o ensinamento de todas as filosofias espiritualistas sérias, né? Tipo, de todas as linhas. É sobre esse preparo para esse momento onde a gente olha para tudo isso como uma ilusão e transcende, né? Sim, transcende. Sim. Não é sobre morte, definitivamente não é sobre morte, mas talvez sobre esse momento de passagem, esse momento de completude dessa experiência aqui. Sim. É isso. Sim. Tá bom. Sim. E de ir pra nossa vida verdadeira. A vida verdadeira. Porque aqui não é a vida verdadeira. Do nosso espírito, do nosso ser. Uau. Né? Profundo, né? Profundo. Muito mais. E eu lendo, você vê, né? Tipo, a minha mente aqui, tipo, não tá falando. Não, tá tudo bem, tá tudo certo. Tem chão onde eu piso, tem grama onde eu piso. Mas volta, Andréia, volta, né? Dá um passo pra trás. O coração até vibrou. Mas eu achei muito bonito. E é isso, né, gente? A verdade é essa. A gente tá nessa vida, ela é efêmera, sim. E a gente, vez ou outra, a gente precisa entrar em contato com isso. E por que não fazer esse exercício, esse trabalho conscientemente, a partir do amor, dando um passinho de cada vez pra dentro, pra esse retorno, né? Sim, exatamente, né? E é um processo mesmo. Que nem a gente falou, é um processo que é individual, porque são pequenas contribuições, mas é um processo coletivo, né? A expiação é o despertar da mente coletiva. Né? Que é isso que a gente também falou na última sessão, que não existe iluminação individual. Então, a expiação é a grande iluminação. É a nossa volta real, é a nossa retomada de quem nós somos, do nosso reino, né? Como diria Jesus, né? Meu reino não é desse mundo, né? E eu tô bem emocionada com essa fala aí do fim ser uma grande risada. Vou guardar no meu coração. Sinto algo muito bonito. Ok, não sei se tem mais alguma coisa. Aqui acho que no final ele só volta pra essa ideia, né, de que a expiação é realmente a nossa defesa. Ah, sim. Quer falar alguma coisa sobre isso? Não, pode falar. Não, é porque eu achei sensacional. Eu tenho uma super resistência de falar em proteção, defesa. Sempre tive. Mas aí vem como se fosse uma ideia original de defesa, né? Porque a gente costuma falar sobre defesa quando a gente tá falando de ataque e defesa, ataque e defesa, da dualidade, né? E a verdadeira proteção, ela é não dual. Ela não é sobre atacar ou defender. E eu achei isso muito especial. Fala com o meu coração. Porque eu tenho dificuldade de ficar valorizando proteção desse lugar de alguém vai me atacar, eu preciso me proteger. Isso
não faz sentido pra mim. Sim, até porque aí a gente tá confirmando a ilusão, que é isso que ele falou, né? Você quer negar acreditando na coisa, não vai dar certo. E daí a gente finge que a gente tá se protegendo, mas na verdade é essa faca de 2 gumes. Exato. Então, sei lá, eu tô com medo de alguém assaltar a minha casa. Aí eu boto um monte de coisa na casa pra me proteger, mas daí eu não saio nunca de casa. Aí um dia, se alguém entra, eu penso que faltou isso, faltou aquilo, sabe? Enfim, sempre tem uma coisa contra, sempre tem o segundo lado daquilo. Não importa o quanto a gente quer se defender, enquanto a gente quiser se defender na forma, acreditando naquilo, não vai ser uma defesa verdadeira. Vai ser só essa lança, essa faca de 2 gumes que vai ser usada contra a gente. Porque a gente preservando uma ideia na mente, né? De que, sei lá, essa ideia aí da casa, que o mundo é inseguro, que eu preciso ter medo. É confirmando a ideia, a crença no mal, né? Exatamente. Tem o mal lá fora que vai me pegar. E que eu posso ser ferido, né? Que, enfim, que é o que ele trouxe. E eu achei muito legal como ele falou aqui sobre que é uma faca que não pode atacar e que o ego não gosta disso, porque ele gosta de usar as facas pra... ele diz que é pra proteção, mas a gente usa muito pro ataque, que é isso que a Deia trouxe, né? E aí a gente fica no ciclo, repetindo. E aí os mansos herdarão a terra. E tem outros trechos que ele fala sobre isso, né? Sobre essa ideia da inocência como aquilo que nos protege verdadeiramente. A força real. Né? Que dá a integridade do espírito, a presença do espírito, a nossa presença. Né? É isso. Lindo. É isso. A sua força, né? Os mansos, a força dos mansos herdará a terra. Que profundo. Mas é isso, conversa real com o meu coração. Gratidão, querida. Gratidão. Por mais essa experiência juntas, por mais esse podcast. Gratidão a você que está ouvindo e acompanhando. E a gente quer trazer mais alguma coisa, Gabi? Não. Ok. Então é isso. Vejo você no próximo podcast. Tchau, tchau. Gratidão.